E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo e o que a galera lá da ESPN falaram sobre o Tricolor, falaram sobre Rames Rodrigues, sobre o Zubeldia, sobre reforços, um grande debate aí, a gente vai estar assistindo tudo isso. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E para me ajudar a bater a meta de 3 mil inscritos, estamos quase chegando lá, então dá essa força para esse jovem São Paulino aí, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo você já sabe, eu volto trazendo a minha opinião, a gente vai debater e comentar muito sobre o São Paulo, sobre Rames, sobre reforço, sobre o time, sobre o Zubeldia, muita coisa pra gente falar. Créditos e direitos autorais vou estar deixando na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Vídeo que vai tocar o seu coração, Rodrigo Bueno. Meu coração Força. laranja. Força. Fala pessoal do F90, boa tarde a todos, Júnior de Cotia. Rames Rodrigues, você é uma perna, foi tarde meu amigo. Ó, um abraço pra você, não vai fazer falta nenhuma pro São Paulo, beleza? O São Paulo é maior que você, irmão, você pode ser o maior craque de bola, mas o São Paulo é maior que você. 3 títulos mundiais no Brasil, só nós temos. Tchau Rames, vai embora. Eu vou pedir o seguinte, Kleber, prepara uma trilha bem romântica. É, uma romântica. Pega aí nos seus arquivos. Só, Nath, enquanto a trilha está sendo preparada pelo nosso querido Kleber, aliás, um abraço a todos, o Zé também está na nossa coordenação, toda a nossa equipe técnica, aqui, cinegrafistas todos, que são maravilhosos. O Rames, na tua opinião, que imagem... Que eles peguem o melhor ângulo, Sim, né? ele sempre eu faço esse elogio, a fim de que o close seja bem feito, porque eu tenho um lado muito mais bonito do que o outro, você vai notar. Mas tá bom também para não se apaixonar. Qual é o lado Tá mais aí, bonito Nelson? que eu não entendi? Nelson. Ah, de Robson. Qual é o lado mais bonito? É o interior. Então vira do avesso. Já não vou te chamar mais, Nath. É o seguinte. Corta pra aí. Atenção, é o momento que Rodrigo Bueno vai se despedir de um grande amor. O fim da linha para Rames Rodrigues. Rames, quero te agradecer do fundo do meu coração laranja por tudo que você fez. Foram 22 partidas em que você entrou em campo com a camisa gloriosa do tricampeão mundial São Paulo Futebol Clube. Você fez 2 gols, você deu 4 assistências, né? Muitas vezes sendo utilizado poucos minutos nessas 22 partidas. Os técnicos deixavam você 5, 10, 15 minutos, mesmo em partidas decisivas, como foi contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Eu acho que você não foi bem compreendido por alguns treinadores, por algumas pessoas que analisam muito o lado operário do jogador e desprezam o talento. E você tem talento. Você, a qualidade técnica é absurda. Você sim é diferenciado, Rames. Né? Uma pena que você tem 11 milhões de reais para receber do São Paulo. Né? Acho que o São Paulo assumiu esse compromisso. Em algum momento, eu não sei quando, vai honrar, vai pagar essa dívida. Eu não sei se você fez como o Vampeta fez no Flamengo, que fingiu que jogava e o Flamengo fingia que pagava. Eu não sei se é a mesma coisa que acontece no São Paulo, mas agora com a rescisão, você vai seguir a sua vida, encantando mundo afora com o seu futebol. Você é o craque da Copa América, você é o melhor jogador do continente em termos de seleção. E agora que você tem a sorte e sucesso em outro clube, não sei se será na Europa, o Atlético de Madrid, o Simeone, que tem interesse no seu futebol. Talvez o Porto. Talvez o Porto, informação do Zé. Mas você vai continuar alegrando milhões de pessoas mundo afora. Você tem mais de 50 milhões de seguidores que te apoiam, que te dão a mão, que te dão carinho. Pensa aqui no Brasil, nem o Flamengo, o time mais popular, tem tantos seguidores quanto você, Rames. Você é um fenômeno, você é um espetáculo. Pena que não aconteceu no Morumbi como todo mundo queria, todo mundo desejava, inclusive os antes, né? Porque eu sei que você também tem antes. Tem haters? Eu também tenho alguns, né? Estão bem perto, inclusive, aqui do meu ambiente de trabalho. Mas a vida segue. O São Paulo Futebol Clube vai continuar caminhando na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro sem você. E você vai continuar encantando dentro e fora de campo, de dia e de noite, fazendo o mundo mais feliz. Obrigado, Rames. Graças. Adiós. Graças. Ai, eu acho que fica bonito esse momento sabe, às vezes os caminhos eles se distanciam. Fica a lembrança, fica o coração apertado, mas aquela lembrança
dessa relação tão bonita que foi construída aqui no Futebol 90, de Rames Rodrigues e o nosso querido Rodrigo Bueno, que por muitas vezes defendeu o Rames com unhas e dentes, mas agora... Adiós, muchacho. Parece que tá tendo festa na casa do Birner, lá do Disney. O Disney é por... Você sabe uma coisa? Sabe aquele meme do soltando rojão, né? Isso. Tá, parece que tá lá. O cara me agrediu 2 vezes por causa do Rames aqui em 2 meses. O Buda Birner, né? O Birner, ele estava nesse programa. Eu vou contar, eu conto. Conto, melhor. Ele estava nesse programa e, infelizmente, ele se atrasou porque ele falou, tô com motivos aí pra... Tá na Paulista soltando fogos aí. E a prova que ele estava nesse programa e ele não veio é que ele foi alocado para o programa seguinte. Então aguardem, isso que eu estou falando é verdade, ele está na ESPN FC. A hora que ele aparecer aqui, vocês vão ver. Então ele se atrasou porque estava fazendo um lindo festejo para dar... E ele fala que é vegano, vai numa loja lá e arrebenta com sushi, sashimi, come de tudo. Come de tudo. Ele vai para cima. Eu sou vegano, come de tudo. Agora, a impressão que eu tenho é que o Rames, pra vocês terem ideia, a informação é que o CT, a direção de São Paulo, falou, não, Guerreiro, vai curtir uns dias lá. Não, aniversário. Ele veio e estava programada uma volta dele hoje. Os caras, não precisa, a gente manda as suas coisas, não precisa. Vira aqui. Zé, a imagem que fica, Natália, também é de tipo... Valeu, já deu, já. Né? Eu acho que o São Paulo, apesar da Copa América bem feita, Você imagina não quis muito. ele retornando e voltando a treinar. A pressão que fica se o time não conseguir resultado de desempenho, um cara que acabou de ser eleito o melhor da Copa América. É uma bucha. Já era antes com o Dorival. Questionamento, depois o começo ali com o Carpini, por que ele não joga, O cara vai, né, não estava jogando, sem ritmo de jogo, vai para a Copa América, faz a Copa América que fez. Imagina ele voltando e o torcedor olha, o cara nem relacionado. Aí você fala, peraí. Então a diretoria acho que está fazendo da forma correta. Você não quer estar aqui, a gente também não quer mais que você venha. Muito obrigado pelo serviço prestado, que foi pouco, né, diante da qualidade técnica que ele tem. E a gente resolve assim. É mais fácil, né? Exato. Não, eu acho que é para poupar desgaste. É um desgaste necessário, porque já foi muito claro, né? O presidente já foi muito claro. Poxa, encontrei com ele lá, falei para ele, nossa, como você está treinando aqui, né? Não, se você jogar o que você jogou com o mesmo empenho, dedicação, determinação no São Paulo, você é vindo. Eu acho que teve uma conversa, e aí ambas as partes, olha, o São Paulo necessita que você jogue da mesma forma. Eu não vou jogar da mesma forma, ele tal. vai ganhar uns milhões sem Entendeu? jogar. Acabou, rescinde, vai embora. Eu acho que é melhor. Acho que ele tem que aproveitar esse momento aí, procurar um clube que possa dar a ele uma equipe que jogue para ele, né? Que ele não precisa correr tanto, que ele não precisa tanto esforço. Porque as características do time do São Paulo hoje necessitam outras maneiras. Eu não acho que o Rames, nesse momento, vai conseguir se encaixar nesse perfil. Talvez se pudesse mudar ou voltar ao São Paulo dos anos 90. Forjado na Libertadores. Naquele time mais técnico, eu acho que com certeza o Rames jogaria. Mas hoje não. Então, assim, é bom jogador, todo mundo sabe disso, todo mundo viu aí a capacidade que ele tem, mas ele precisa de um time para correr por ele. No momento, o São Paulo não tem essa disposição. O São Paulo não pode fazer isso. Não faz parte. Quantos jogadores passaram pelos clubes e uma projeção de ser o craque, ser a solução de todos os problemas, e o cara fica 1 mês, 2 meses, depois vai embora porque realmente não conseguiu. Não vai ser o primeiro nem o último jogador que vai passar pelo São Paulo, que não vai dar certo. Bom, a gente tem que ir para o intervalo, mas você está visivelmente emocionado. Eu tenho notado... Sempre para reconforto. Desculpa. Doendo o coração aqui, a garganta. Sabe por quê, cara? Eu noto que você está muito emocionado e, às vezes, nos filmes, para a gente ir para o intervalo, sempre tem a hora que a pessoa vai, mas aí alguém faz assim, ó. Não. E aí ela olha. Você não vai me agredir também, né? Não, ela fala assim, não vá. Aí a pessoa olha. Que frase você falaria como último adeus a Rames Rodrigues? Que frase, que coisa? Ele voltou. Aí ele olhou pra gente pro break. Eu poderia citar a Shakira, né? Outro astro da Colômbia, né? Que tá emocionado. Valderrama, né? Grandes figuras que a Colômbia Shakira produziu, né? Deve fechar aqui, mas você tá muito emocionado. Então, o Rames, eu acho que assim, a bola procura o craque. A bola procura você, Rames. E ela vai continuar sempre ao teu lado. Você sempre será uma referência de jogo bonito, de jogo vistoso. Uma pena que você nasceu na época errada.
você é um cara para os anos 60, para os anos 70, anos 80, época romântica do futebol. Então nós românticos, nós poetas da bola, somos hoje escanteados, tratados dessa forma. Nós somos liberados, escanteados, colocados no banco, né? Mas os deuses do futebol vão te acompanhar sempre, Rames. Dia mais uma vez suspenso. Cartões recebidos por Zubeldia desde a estreia pelo São Paulo. Falar 19, né, 19 jogos na beira do campo, 11 amarelos e 1 vermelho. 3 cartões nos últimos 3 jogos do time e a carinha do Zubeldia está ali. Agora eu peço para que cortem para o rostinho angelical de Rodrigo Bueno, porque se o Rodrigo Bueno aqui defender Zubeldia, a rebeldia, a loucura, eu gostaria de saber se você vai fazer isso. Se ele está certo, acumulando cartões, porque quando foi Abel Ferreira, o senhor veio aqui e nessa mesa fez uma loucura e reclamou. Quando é Zubeldia, o senhor vai falar o quê? Eu sou sempre a favor da rebeldia, da loucura, sou defensor nesse programa Viva dessas Raul, virtudes humanas, né? E eu que batizei ele neste país de Luiz Rebeldia. Foi? O crédito é meu, Sim. né? Eu fui o criador. Você patenteou. Esse monstro, o Rebeldia, é uma criação minha. Não patenteei, deve estar Cara, gente isso aqui ganhando, às vezes me lembra ganhando dinheiro. Chico City. Né? Juro. Agora todo mundo chama de Rebeldia, mas quem criou esse monstro fui eu. É? E eu avisei, o senhor está sendo injusto. Que quando ele foi contratado... Vou mudar o seu nome, Bubu. Vou colocar o seu nome de Rodrigo Anísio. Tem de personagem. É dele, é Tem um dele. nome bom, quando eu ia Chico, começar no boxe... Quando eu ia começar no boxe, ia ser Chico o City. Rodrigo Perigoso Bueno. Ia ser o Rodrigo Perigoso. Ah, você é assim. Rodrigo Perigoso. Perigosão ele. Não é? Tem o meu companheiro aqui na ESPN, que foi de Folha, de PUC, o Eduardo Rata, ele era o Eduardo Expresso da PUC ou Rata. Meu Eu falei, Deus, e cara, você? Você era o quem? pugilista sempre Quem era pensa você? um apelido. Eu ia ser o Rodrigo Perigoso. Podemos colocar amanhã o GC Rodrigo Perigoso Bueno? Se eu fosse pugilista, né? Ah, Porque você tem sempre um apelido, né? Então, ok. Maguila é um apelido, né? Adilson Maguila Rodrigues, né? Isso. Tá bom, Então voltando tá bom. ao perigoso Então, por Zubeldia. exemplo, assim, esse rebeldia que hoje tá todo mundo falando, eu avisei. Você. Me perguntaram, eu não sei se foi você, Fui falou eu assim... que falei do Carpini. É o Carpini que habla? Eu falei desse jeito? Falou. Eu? Falou. E se Querendo apresentou ainda. ironia. Câmera no rostinho do Rodrigo Bueno. Ele é o Carpini que habla. Eu falei, não. Ele é o Abel que habla. você falou E aí não, a comunidade palmeirense ficou revoltada. Imagina que esse cara ganhou, não ganhou nada, o Abel ganhou Marcel tudo. ficou Eu tava esperando aí na falando... porta. Marcel ficou nervoso. Ficou, não pode falar do Abel, né? Como é que você Falou compara? Como é que do você Abel, fala do o Abel? palmeirense já fica maluco, né? Eu falei, calma. O Marcel estou arranca os falando pelos do peito, aspecto. puxa cabelo. Estou falando sobre Verdade. comportamento. Então, ele Tava já superou loiro o nessa Abel. época. Tava loiro, tava loiro. Ele não superou o Abel em títulos, mas em cartões, na média, ele supera. Dá um Ele é título mais pra indisciplinado. E em um curto espaço de tempo, em algum site palestrino, alguma galera, tem muito palmeirense que eu sigo, que eu tenho bom contato, eles fizeram uma média, assim, comparando. Acho que o Abel, o número de cartões que o Zubeldia tomou, o Abel precisou, sei lá, de 50 jogos pra ter, entendeu? Né? Então, eu avisei, esse cara é assim, ele é tresloucado, ele Mas você acha sai da isso bom? Você casinha, acha isso não bom? só da área técnica. Não, assim, a torcida gosta. Torcida não. Porque a torcida aqui é um cara de pulso, um cara que briga. Principalmente quando o São Paulo é prejudicado pela arbitragem, ou o negócio tá tenso, ele é um cara que vai lá, enche o saco, briga. Então, se é pra tomar um amarelo, e eu acho que isso é estratégia, isso é tática. No caso do Abel, o auxiliar também, tanto que por exemplo, o auxiliar dele tá suspenso também. Foi expulso os dois, né? Ele vai ter que cumprir 3 amarelos, o auxiliar foi expulso. Vai o terceiro lá auxiliar. O Palmeiras vira e mexe, acontece isso. O Abel fica fora, vai o João Martins, às vezes não tá nenhum dos dois, vai o outro, porque... Pô, o Palmeiras teve reclamar, os 3 suspensos, aqui no né? Brasil, esses caras... Na América do Sul, né? Mas no Brasil, parece que dá resultado. De alguma forma ali, se você ficar, pô, esse cara tal, tá cobrando, bababá, pode ser em um lance, em uma jogada tal. Então eu acho que ele faz isso e ele falou, não vou mudar, cara. Aqui... Então, por exemplo, o jogador tira a camisa pra comemorar um gol, tá na regra. Você pode não gostar da regra, mas é cartão amarelo. Você tem que ficar na área técnica, botar aqueles pontilhados, né, ali e tal, que é pro o técnico ficar ali. Ele não respeita isso. Então, pra ele, entendeu? Ele não tem limite. Aliás, quem tem limite é o município, né? E no Né? caso do Zubeldia, você acha que isso aí pode marcar ele de que Não, vai maneira? marcar não. Então ele falou, pô, estão reclamando porque você fica no corralito que ele fala, né? No espaço. A área técnica.
Ele sai toda hora, então toda hora ele sai, vai tomar amarelo toda hora. E ele falou, não vou mudar, eu sinto o futebol assim. Não, Tem jogo, momento que ele entra no campo, ele vai bater escanteio junto com o jogador, sai comemorando com a torcida. Não, mas acho que em relação a isso não tem problema. Eu ia Ele falar comemorar e sentir o jogo não tem problema. Tem uma questão de disciplina. E aí você pode questionar se é certo ou errado. O que tá na regra, não pode entrar em campo. Ele entra. Cartão amarelo. Se ele disse que não vai mudar, aí a diretoria vai ter que conviver com alguns jogos sem ele. Ao longo da temporada. O que eu acho assim, eu acho que, aproveitando também, né, tem a questão do Arthur, né, do Arthur Jorge no Botafogo. É assim, eu respeito muito a questão dos estrangeiros, né, chegarem ao nosso país e passarem todo o conhecimento, tudo aquilo que eles sabem de futebol, porque é bom essa troca de ideias, de metodologias e tal. A única coisa que eu acho é que, às vezes, você tem que se adaptar ao país que você vive também. E eu não acho que o Zubeldia tem que mudar em sentido de, não vou mais sentir o jogo. Não, acho que ele tem que continuar sentindo o jogo, acho que ele tem que continuar a ser o que ele não tem que mudar na sua essência. Mas, em determinados comportamentos, eu acho que ele precisa dar uma segurada. Sabe por quê? Porque é muito importante a presença dele no banco. Dele, do Abel, né? Esses caras são referências, então eles enxergam o jogo diferente dos seus auxiliares. Por mais que eles trabalhem juntos, por mais que eles sejam bem próximos em questões de ideias, e aí eu vejo muito mais, nem vejo o Bubu esse negócio do problema dele sair, porque aí você está ali, você está dando a instrução, muitas vezes quando você vê, você sai mesmo da parte técnica, eu vi, sai para comemorar, mas não é só ele que faz, por exemplo, o Fernando Diniz já fez isso. Outros treinadores também já saíram, o Tite, sabe? Isso faz parte. Acho que é a questão da emoção mesmo. E aí é o bom senso. Se o cara entra para fazer palhaçada, tudo bem. Mas se o cara sai, não tá lá no meio dos jogadores, né? Ele não tá desrespeitando ninguém e tal, não vejo problema nenhum. Aí é a questão da arbitragem exagerar. Eu só acho que assim, em determinados momentos, eles acabam passando mais por reclamação. Não vejo nem mais por saída assim de espaço. É reclamação. Mas aí eu não sei, é que a Renata não está aqui, né? Mas assim, sinceramente, eu não sei, a presença do quarto árbitro ali é só para justificar o salário, ou o grupo, ou para justificar alguém que se alguém se machuque, ele vai entrar no lugar. Porque é o seguinte, e ele interfere em alguns lances ali, né? Porque no jogo, você não escuta muitas vezes o cara xingando, o cara falando, o jogador não escuta o treinador falando. Não é sempre que o jogador escuta. Porque você tem o barulho do estádio, você tem o barulho, para quem vai em estádio, sabe como funciona isso? É difícil de você escutar. Quantas vezes vocês que foram ao estádio conseguem escutar o que os jogadores estão falando lá dentro? Me responda. Jamais, é difícil. Você está lá no Morumbi, lá em cima, você vai escutar. Aí lá embaixo no campo também, o árbitro está ali, o dia a dia. Você vê, tem gente xingando aqui, falando, não foi aquilo e tal. Você acha que ele vai escutar? É muito mais pelos gestos, né? Muitas vezes, pela reclamação e tal, que aí você acaba... tem alguém que cagueta ali, o quarto árbitro está ali para, foi aquele ali. O quarto árbitro está ali para isso. O quarto árbitro está ali para isso. Um jogador que, sei lá, reclama no banco, a torcida escutou? Porque eles alegam muitas vezes isso, que é para criar situações porque a torcida, para provocar a torcida. Mas o cara que está no banco, às vezes ele reclama, e não precisa nem xingar. Não foi falta. Você acha que o torcedor escutou? Sabe? Não, mas você tem que ter como é que fala? Um respeito. Eu também acho que você tem que ter respeito em relação a isso. Mas tem determinadas coisas que eu acho que é um exagero. É um exagero, porque o árbitro não escuta. E o quarto árbitro está ali para quê? Para ficar caguetando uma coisa que não tá afetando o árbitro. Não está mudando nada. Não está afetando nada. Se o árbitro escutasse o xingamento, na hora o árbitro viria ao banco e daria cartão amarelo. O árbitro nem sabe o que está acontecendo. O árbitro nem sabe o que está acontecendo. Talvez a câmera nem corte, escuta. Zé, e aí o cara faça assim... Não é nem a câmera, Edu. Não é nem a câmera. O árbitro nem sabe o que está passando. Também, entendeu? Aí o quarto árbitro que está lá... Olha, a Natália falou que você tinha que dar falta. Só que ele gritou um pouco mais alto, sabe? Ele foi um pouco mais alto, foi um grito. Então tá bom, então te dou cartão amarelo. Sério? Tem tanta coisa mais importante para o quarto árbitro observar, ver que realmente, olha, foi falta, não foi falta dentro do campo, tal, dar o palpite, ajudar, como acho que o quarto árbitro ajudou o árbitro do Flamengo, olha, tem uma bola em campo, né? Pelo menos ele alertou. Vai ficar se preocupando, sabe? Eu também acho que os jogadores exageram, treinadores às vezes exageram, mas os árbitros também não conseguem estabelecer uma linha de contato para você ter um respeito.
né? Porque se você dá o respeito, você exige respeito. Acho que são poucos os árbitros que conseguem isso. Talvez o Klaus consegue de alguma forma, tem um outro, o próprio Wilton José também, mas ele também, de vez em quando, ele passa uma postura ruim. Então é complicado, mas eu não vejo essa necessidade de ficar o tempo todo acho que o que marca repreendendo, caso, ou dando cartão no banco que ninguém sabe o que aconteceu. E no caso do Zubeldia, o que chama a atenção, Natália, é a quantidade de cartões, né? Que eu acho que aí é o que o Zé falou. Mas assim, parece que toda hora se adequar tem só. cartão. É que é difícil, meu. Pro cara, boa. o cara que chega no Brasil. Já é doido, o cara que não chega vai. no Brasil. Não dá. Aí a gente vamos fazer aquela comparação. Mas na Europa eles não reclamam tanto assim, é muito difícil, né? Mas por quê? Porque existe uma linha, um padrão de arbitragem. Então o cara está acostumado a fazer isso e as punições lá são fortes. Entendeu? Eu não vejo o Ancelotti sendo, a cada três jogos, ficando de fora pro Real Madrid. Eu só ficar mascando chiclete também? Não, sim, mas eu tô falando, mas a importância, os treinadores sabem da importância. Existe uma hierarquia, Sabem, existe um respeito maior. Deixa eu te perguntar aqui no uma Brasil coisa. não, e os estrangeiros quando chegam aqui, eles estranham. Estranha, porque a forma como a arbitragem se comporta aqui realmente choca. Eu vou te perguntar uma coisa, que você jogou, a gente acompanhou muito de fora, mas tem time que sente, tem time que não sente. Tem jogador que sente, tem jogador que não sente. A ausência de um técnico na beira do campo, ela atrapalha o time? Atrapalha, especialmente quando o teu time tem dificuldades. Porque o treinador, ele é capaz de enxergar e falar assim, Bobo, ó, você tá correndo pelo lado errado, vai um pouquinho mais centralizado. Entendeu? Porque Aquele papo de, não, os caras se entendem no campo, não precisa Não, nem você- treinador. Mas Você o tem nervosismo uma dele base. na beira do gramado passa também pra É isso. às vezes sim. Boa, Nath. Às vezes sim. Porque tem o cara que é mais tranquilo Sim. ali, a gente citou o Ancelotti. Ele é um cara que ele vai trabalhar numa ideia muito tranquila de passar a informação que ele quer. Isso muda também pro Muda. jogador? Sabe por quê, Nath? Porque quando você olha para o banco, vê uma falta e o teu treinador começa a fazer gesto, reclamar o caramba, você começa a entender, pô, então foi falta, entendeu? Aí você começa a se condicionar a determinadas situações que, pô, ele não marcou, o meu treinador falou que foi, então, pô, foi falta. Agora eu entendi Entendeu? a Então aí postura você já dele. começa a ser condicionado aos gestos, ao gestual, né, do seu treinador. Então tem muitas coisas, por exemplo, o Abel com o Caleri. Você acha que não condicionou ali alguma coisa? Lógico que condicionou. Como foi o jogo seguinte? O que aconteceu? O Caleri foi lá e depois não falou, ó, vem cá, fez isso, fez aquilo. Então você acaba condicionando determinados aspectos, às vezes não muda 100% do jogo, mas você muda 10, 15%, que isso aí pode te atrapalhar. A arbitragem já foi tema aqui, né, Rê? Mas esse jogo do São Paulo ontem, além do lance polêmico ali da anulação do gol do Juventude, tem um lance que também virou meme, que é ridículo. Alguém de São Paulo dá um estourão lá de trás, lá, acho que a Arboleda dá um chutão, a bola vai lá no céu, tal, ganha o leitão. Aí o Bandeirinha marca a saída de bola, o Bandeirinha tá dentro do campo. Não, aquilo é bizarro. Ele tá uns 3, 4 passos pra dentro do campo, a bola não saiu ainda, a bola tá vindo na direção dele. Acho que ele perdeu a noção de espaço, a gente falou de coordenação. Aí ele tá dentro do campo, uns 3, 4 passos, ele dá a saída de bola, a bola tá nele, aí ele tá... Aí ele se toca, ele dá uns 3, 4 passos pra trás. O cara deu saída de bola, ele dentro do campo, cara. Não, é inacreditável. E aí é normal, imagina, o Zubeldia chega aqui, olha isso e fala, cara, você tá me cobrando porque eu tô com um passo fora da área Por isso que eu tô te técnica, falando. o teu bandeirinha tá dentro do campo marcando bola que saiu, Isso cara. que eu tô te falando, que são essas coisas que para os estrangeiros Abre acabam realmente, poxa, chocando, não é possível. E ela vai lá e faz. É inacreditável e o futebol brasileiro está muito marcado em relação a isso, né? A relação arbitragem e treinadores cada vez mais intensa e o Zubeldia está ganhando aquela marca, né? Me parece que os árbitros estão de olho nele, acho até em virtude do comportamento dele, mas também pelo número exagerado de cartões. Você sabe, Natália, que hoje não é um dia muito feliz para Rodrigo Bueno. Não. Muito mais, vai além da questão de saúde, a garganta inflamada. Já comenta aí de qual lado você está nessa história. Tem muita gente que odeia o Rames Rodrigues, acha que ele é um chinelinho. Tem muita gente que gosta do Rames Rodrigues e acha que ele não teve oportunidades no São Paulo. E às vezes essas pessoas entram em conflitos. Eu sou um cara do meio termo. Eu acho que o Rames Rodrigues não fez grandes esforços para jogar no São Paulo. Mas também acho que ele teve muitas poucas oportunidades. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o São Paulo nunca jogou, não para o Rames Rodrigues, mas de uma forma que facilitasse o futebol dele.
Por que o James Rodrigues rende tanto na Colômbia? Porque além de ter dois volantes que ajudam na marcação e ajudam na saída de bola, a Colômbia joga com dois pontas abertos. Joga com o Arias de um lado. Ao contrário do que as pessoas dizem, a Colômbia joga num 4-2-3-1. A Colômbia joga num 4-3-3. Dois volantes, dois jogadores abertos. O carinha que joga lá no Liverpool, joga muita bola por sinal. E o Arias, um de cada lado. E o centroavante. E o Rames, ele é o único meia da seleção da Colômbia. Então toda a criatividade fica por conta do James Rodrigues. Quando ele pega na bola, os jogadores, os pontas, eles já correm. Eles atacam o espaço. Porque o James Rodrigues, ele é o cara da visão. Ele é o cara do lançamento. No São Paulo, ele nunca teve isso. Ele nunca teve dois pontas para que ele possa fazer o time jogar. O Rames sempre jogou com dois meias do lado dele. Seja de um lado o Nestor, do outro lado o Luciano, do lado o Nestor, do outro lado o Wellington Rato. O Rames nunca jogou de forma parecida no São Paulo. O Rames várias vezes entrou no time final de jogo. O Rames várias vezes não teve oportunidade, não teve sequência de dois. Gente, a gente teve o Michel Araújo tendo sequência de jogos, o Juan tendo sequência de jogos. Eu concordo que no time do ano passado o Rames não teria oportunidade de jogar. Porque o time do ano passado era um time extremamente aguerrido. Um time que corria, que marcava, que se matava dentro de campo. O Rames não ia jogar naquele time. Mas o time desse ano é um time muito mais rápido, é um time muito mais técnico, um time que tem condição de jogar de forma mais bonita. Por que o São Paulo tá tendo dificuldades essa temporada? Porque ao contrário do time do ano passado, que era um time muito aguerrido, que construía por dentro, o São Paulo esse ano é um time que você tem o Ferreirinha, que tá em boa fase, tá jogando muito, aberto de um lado, e você tem o Luciano, o Lucas aberto do outro. O Lucas faz a função de fora para dentro. O Ferreira é o cara que dá profundidade, que ataca a área no drible. O que falta para o São Paulo é um meia criativo, um meia de ligação, sabe, o cara que tenha a visão. Por quê? Porque o time do ano passado era um time que não tinha pontas, então ele construía por dentro. Os meias se aproximavam para ter triangulação, para ter tabela, para ter pivô. O São Paulo desse ano não é isso. O São Paulo desse ano é um time que tende a atacar mais em velocidade. É um time que as triangulações ocorrem pelo lado do campo para aproveitar o quê? A velocidade do Lucas, a velocidade do Rato, a velocidade do lateral, a inversão de jogo. Geralmente o que acontece? O São Paulo cria do lado e finaliza para o outro. Por quê? E quando o São Paulo está criando do lado direito, o Ferreirinha fica sozinho do lado esquerdo. Então quando essa bola é invertida, o Ferreirinha está no 1 contra 1. Por que o São Paulo tem dificuldades hoje? Porque o São Paulo não tem um meia para dar sequência para o jogo. O Luciano, ele para muito a jogada, ele pisa demais, ele cadencia demais, ele erra muito passe, ele não tem visão de jogo. Por quê? Porque o Luciano ele é um finalizador de jogadas. O Luciano ele é um segundo atacante. O Luciano não tem visão de meia, não tem passe de meia. Então tudo isso a gente tem que colocar antes de fazer a análise, a gente tem que colocar a limpo tudo isso. O Rames não é santo, o Rames não quis ir para a final da Supercopa, o Rames não quis jogar contra o Águia de Marabá. Mas assim, você é um cara que sabe do seu potencial. Eu tenho certeza que o James Rodrigues sabe do seu potencial. E você vê você sendo reserva do Luciano, que não dá assistência para ninguém. Gente, com todo respeito, mas o Luciano tem uma assistência na temporada. Não tô aqui falando que o Rames deveria ser titular no lugar do Luciano. Não tô falando isso. Eu tô falando que o Luciano tem uma assistência na temporada. Nós estamos chegando no mês 8. Então, assim, o Zubeldia acabou. A novela James Rodrigues acabou. Mas a gente não pode falar que o James Rodrigues é 100% culpado e que o São Paulo é 100% inocente. Ou que o São Paulo é 100% culpado e que o James Rodrigues é 100% inocente. Tudo tem que ser colocado na balança. A vontade do jogador, a ideia dos técnicos. Vocês sabem aqui que eu gostaria de ver o São Paulo jogando um futebol vistoso. Algo parecido com o que o Flamengo faz. Um futebol de troca de passe, um futebol que envolva o seu adversário.
Mas o São Paulo ainda insiste em ser um futebol mais aguerrido. Pô, você tem o Lucas, se você tem o Ferreirinha, você não vai cobrar a intensidade desses caras pra esses caras só correrem, só marcarem. Esse time tem que ser um time mais rápido, tem que ser um time mais técnico, tem que ser um time que envolva o seu adversário. E pra isso você tem que ter um meia de ligação qualificado. Então, ou você traz o Lucas pra dentro e coloca Eric e Ferreirinha, que seria uma boa, ou você empurra o Lucas para segundo atacante e joga num 4-4-2. Você coloca 2 meias ali, você vai sacar o Ferreirinha do time, é o melhor jogador ultimamente. Vai ser saca o Ferreirinha do time, coloca 2 meias, mais ou menos como o Rogério Ceni jogava lá atrás, lembra? O São Paulo jogava com Igor Gomes e Ferreirinha, ou às vezes Igor Gomes e Ferreirinha, Igor Gomes e Nestor, ou às vezes Igor Gomes e Patrick, e na frente Luciano e Caleri. Então o São Paulo poderia jogar com Nestor e Rato, ou Nestor e Galo, ou Nestor, ou você colocar algum outro jogador ali para fazer essa meia, e o São Paulo jogar no 4-4-2. Você facilitaria o Lucas de não precisar voltar o tempo todo. Ou você joga no 3-5-2 para tentar comportar todo mundo ali. Você traz o Lucas para meia e coloca Luciano e Caleri no lugar que o Luciano ele é mais competente dentro da área. Os melhores momentos do Luciano nos jogos não é quando o Luciano tá armando, não é quando o Luciano tá pegando bola, é quando o Luciano tá dentro da área. Os melhores momentos do Luciano nos jogos, nos últimos jogos, é quando o Luciano tá dentro da área. Não é quando ele tá armando, não é quando ele tá dando passe, não é quando ele... Não. Tudo isso tem que ser colocado em conta. Agora com a chegada do Marcos Antônio e o Thiago Mendes deve chegar agora que o Rames Rodrigues tá indo pra casa do Chapéu, o São Paulo deve fazer uma investida melhor no Thiago Mendes, e ele deve vir, assim como o Maurício Lemos deve também vir pro São Paulo, o zagueiro do Atlético. Mas pra mim, o principal problema do São Paulo sem o Rames é um meia. O São Paulo precisa de um meia de ligação. O São Paulo precisa de um Arrascaeta. O São Paulo precisa do Alan Patrick. Precisa de um cara pra pensar o jogo, pra deixar o Caleri na cara do gol, pra acionar o Ferreirinha, pra acionar o Lucas. Nem o Lucas é esse cara. O Lucas é o cara da arrancada, do drible, de costurar a defesa. Mas o Lucas pode fazer essa função melhor que o Luciano. Eu quero que você deixe aí a sua opinião, deixe o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.